Aristóteles nasceu em 384 a.C., na Macedônia. Sua família era fortemente ligada à medicina. O pai dele era médico do rei da Macedônia, Amintas III. Aristóteles mais tarde se tornaria um dos maiores e mais conhecidos filósofos da história. Sendo filho de um médico da realeza, Aristóteles aprendeu sobre várias ciências, como medicina e biologia. Mesmo após a morte de seus pais, quando tinha somente 13 anos, ele permaneceu no palácio. Sendo assim, criou conexões e laços com a realeza macedônica. Aos 18 anos, foi para Atenas e ingressou na Academia de Platão. Lá, ele permaneceu durante 20 anos. Porém, depois da morte de Platão, em 347 a.C., decepcionado por não ter sido escolhido sucessor de seu mestre, abandonou Atenas. O motivo de Aristóteles não ter sido escolhido para suceder Platão foram as diferenças entre suas filosofias. Para Platão, o conhecimento da existência do dia a dia não poderia ser considerado um conhecimento verdadeiro, é doxa, e que o verdadeiro conhecimento, chamado episteme, é obtido exclusivamente através da razão. Platão acreditava que havia uma ruptura, um abismo entre o conhecimento teórico objetivo e a experiência subjetiva. Aristóteles concordava que o conhecimento abstrato seria superior ao conhecimento sensível. Não há ruptura entre uma coisa e outra, mas sim uma continuidade. Em 343 a.C., foi convidado por Felipe, novo rei macedônico, para ser tutor de seu filho, Alexandre. Aristóteles foi tutor de Alexandre até 336 a.C., quando Felipe foi assassinado e Alexandre ascendeu ao trono, tornando-se rei. Alexandre ofereceu a Aristóteles a direção da Academia de Platão, como recompensa por ter prestado serviços como seu educador. Porém, Aristóteles recusou o pedido ao ex-pupilo e pediu que lhe concedesse um lugar onde ele poderia fundar sua própria academia. O pedido foi atendido e Aristóteles fundou sua escola, denominada Liceu. Os estudos no Liceu eram voltados para as ciências naturais. Era comum que Aristóteles levasse seus alunos para passear a pé pelo Liceu, onde debatiam. Por isso, os discípulos de Aristóteles ficaram conhecidos como peripatéticos. Liceu se tornou o maior centro de investigação filosófica e científica do mundo helênico. Com a morte de Alexandre, uma histeria antimacedônica surgiu em Atenas, e Aristóteles passou a ser visto como uma figura de dominação macedônica. Temendo ter o mesmo destino de Sócrates, fugiu para Calcis, na Eubéia, onde morreu no ano seguinte com 63 anos. Após a saída de Aristóteles, a direção do Liceu foi confiada a seu discípulo Teofrasto. Aristóteles buscava, acima de tudo, entender como as coisas funcionavam. Como um pintinho cresce dentro de um ovo? Como as lulas se reproduzem? E o mais importante, o que compõe a vida humana e como uma sociedade inteira funciona? Para isso, Aristóteles sistematizou e separou o conhecimento filosófico da antiguidade. Até então, os estudos filosóficos eram desorganizados sobre a ótica sistemática. Não eram comuns as classificações dos modos de conhecimentos. Aristóteles foi um dos que afirmaram a importância da classificação que separa os conhecimentos sobre lógica, ética, política, física, metafísica e estética. Entretanto, suas principais ideias foram a metafísica, a eudaimonia, ou felicidade ética, e o homem como animal político. Ética. Aristóteles foi quem fundou a ética como disciplina de filosofia. A ética, do grego ethos, costume, hábito ou caráter, para Aristóteles está diretamente relacionada com a ideia de virtude, areté, e da felicidade, eudaimonia. Aristóteles dizia que a finalidade da vida humana e das ações morais é a felicidade. Entretanto, a felicidade não deve ser compreendida como prazer, posse de bens ou reconhecimento. A felicidade é a prática de uma vida virtuosa.
O ser humano, que é dotado de razão e senso crítico, deve ser capaz de distinguir o certo do errado, inerentemente, e tentar direcionar suas ações para o bem. As 11 virtudes de Aristóteles são a coragem, a temperança, a liberalidade, a magnificência, o justo orgulho, a calma, a veracidade, a espirituosidade, a modéstia, a justa indignação e a justiça. Essa felicidade deveria ser algo equilibrado. Seu lema era virtus in médio. Ou seja, Aristóteles acreditava também que uma virtude sempre estava entre dois vícios, no que ele denominava de justo meio. Exemplo disso é a coragem, em que a falta seria covardia e o excesso seria imprudência. As principais ideias de Aristóteles. Política. Aristóteles viveu durante o período de profunda crise na democracia escravista. Por sua experiência no vasto Império Macedônico, conheceu diversas formas de governo e preocupou-se em analisá-las. Entre as formas de governo, considerava legítimas a monarquia, a aristocracia e a democracia. Escreveu um grande tratado, A Política, onde analisou os regimes políticos e as formas do Estado. Monarquia é o governo de um só, tendo seu valor na unidade que gera. Aristocracia é o governo de alguns, tendo seu valor na qualidade da organização. Democracia é o governo de muitos, tendo seu valor na maior possibilidade de colaboração. Porém, o filósofo dizia que qualquer uma dessas três formas boas poderiam se tornar péssimas, quando o governante ou grupo não tivesse as virtudes necessárias para tomar boas decisões. Então, essas formas de governo podem se degenerar em tirania, em que um governante abusa do poder; oligarquia, em que o grupo governa para seus interesses próprios e aliados; demagogia, em que a maioria está cega por um pensamento vicioso. Aristóteles considerava a democracia como a melhor forma de governo. Para Aristóteles, a política se trata do alcance da felicidade coletiva, enquanto a ética equivale a uma felicidade do indivíduo. O Estado, então, é superior ao indivíduo. A coletividade é superior ao indivíduo. E o bem comum é superior ao bem particular. Ademais, somente no Estado efetua-se a satisfação de todas as necessidades dos seres humanos, pois nós, sendo naturalmente animais sociais e políticos, não podemos realizar a nossa perfeição sem a vida em sociedade, através da atividade política. Lógica aristotélica. Aristóteles escreveu sobre a lógica para entendermos o conhecimento formal por meio da linguagem. A lógica é exata e permite o julgamento da forma de um enunciado, se ele faz sentido ou não. A lógica de Aristóteles é composta principalmente pelo quadrado aristotélico e pela verificação linguística dos enunciados. O filósofo conceitua as noções de substância, ou seja, aquilo que permite que a matéria siga determinada forma, e categorias, ou seja, diferenças que classificam os seres. Metafísica. Existe uma ciência que considera o ser enquanto ser e as competências que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares. De fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser, mas delimitando uma parte dele. Cada uma estuda as características dessa parte. Aristóteles. Metafísica é um conjunto de livros diferentes sobre o mesmo assunto escritos por Aristóteles. Andrônico de Rhodes, um dos últimos discípulos do Liceu de Aristóteles, foi quem organizou e classificou esses escritos, dando a eles o nome pelo qual os conhecemos hoje. O termo metafísica não foi cunhado por Aristóteles, e sim por um dos seus discípulos, que organizou a sua obra. Aristóteles se referia à metafísica como filosofia primeira.
por ser uma área da filosofia, ou como ele chamou, uma ciência geral, uma espécie de ciência mestra ou ciência mãe de todas as ciências. Aristóteles, por entender que a metafísica seria o alicerce da reflexão filosófica e se ocupava de investigar o ser enquanto ser, podemos dizer também de maneira geral que a filosofia é o estudo do ser enquanto ser, ou seja, é o estudo das relações de como as coisas são, como elas se organizam racionalmente para além da vontade humana e da existência material do mundo. Outro conceito muito importante para a metafísica aristotélica é o princípio de causa e efeito. Aristóteles acreditava que uma coisa só surgia a partir de outra pré-existente. Isso também se estende aos seres humanos. Para Aristóteles, existiam 4 causas que eram responsáveis pela existência de todos os seres. A primeira causa é a causa material, que diz respeito à matéria que compõe um ser ou objeto do mundo. Como o corpo humano é feito de ossos, pele, sangue e órgãos, e como a casa de João de Barro é feita de barro. A segunda causa é a causa formal. Se por um lado temos matéria, também temos que ter uma forma. Assim, a causa formal é a forma física e conceitual que um determinado ser ou objeto possui, que nos diferencia dos outros. Se pegarmos o exemplo da cadeira, o formato da cadeira é a sua causa formal. A terceira causa é a causa final, que diz respeito à finalidade do objeto ou ser, que é diferente dependendo do ser ou objeto. É fácil tomar o exemplo do João de Barro, pois sua causa final é servir de abrigo e ninho para o pássaro e seus filhotes. A quarta e última causa é a causa primeira, aquela que nos pergunta por que existimos. Usando mais uma vez a casa do João de Barro como exemplo, a casa existe porque o João de Barro a criou. Assim como os nossos seres humanos, existimos porque fomos criados. Ainda sobre as obras de Aristóteles, sua obra denominada Tratado Metafísico é um conjunto de escritas sobre a filosofia primeira, reunidas e catalogadas por Andrônico de Rhodes. Nesse tratado, a filosofia se dedica a entender o ser em sua totalidade. No Tratado de Lógica, ele escreve sobre categorias que apresenta a necessidade da distinção de categorias diferentes para que a expressão filosófica faça sentido e sobre noções básicas de lógica clássica. Também escreve sobre interpretação, que fala sobre a verdade e sobre a relação das palavras escritas, operações mentais e raciocínio. Nos tratados de física, ele escreve sobre a física, onde faz observações sobre a física antiga e algumas noções sobre, por exemplo, densidade e movimento. Nos tratados de biologia, ele analisa o funcionamento dos corpos animais, classifica plantas e insetos e fala de teorias sobre a origem da vida. Alguns de seus tratados são História dos Animais, da Geração e da Corrupção e da Geração Animal. Nos tratados de antropologia, ele escreve sobre a formação da alma e da capacidade racional. Estima-se que Aristóteles tenha escrito mais de 200 documentos durante sua vida, mas hoje só restaram 31. Durante a Idade Média, os escritos de Aristóteles foram resgatados, e seus discípulos eram tão fervorosos que a filosofia aristotélica acabou sendo adotada pela Igreja Católica, tornando-se a filosofia oficial dela. Isso se tornou um problema para todas as descobertas científicas que contradissessem os escritos de Aristóteles. Ainda nos dias atuais, Aristóteles é indiscutivelmente um dos maiores filósofos da filosofia mundial. Seus trabalhos são discutidos e são relevantes até hoje.